Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Estão com os corações bem aquecidos? Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus. Isso chama-se Espírito Santo. Glorificado seja Deus. Glorificado seja Deus por esse momento de graça. É o melhor momento da igreja na terra. E estamos no melhor lugar para adorar o Senhor. Não somos perseguidos. Nós podemos estudar a palavra do Senhor. Podemos adorar o Senhor. Então é o melhor momento. E glorificar a Deus, porque Cristo agora restaurou essa melhor forma humana de viver. Nós temos comunhão com Deus. Esse coração aquecido é Espírito Santo. É por causa de Cristo. É por causa da morte de Cristo. Glorificado seja Deus. Irmãos, nós vamos estar lendo nessa noite no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo 3. 4, 5, 6. Capítulo 3, versos 4, 5, 6. E depois o 13, 14 e 15. Para otimizar o tempo. Vai dizer: e vindo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te achegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Agora o capítulo 13. Então disse Moisés a Deus: e eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhe direis? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Glorificado seja Deus. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e esta é o meu memorial de geração em geração. Deus, nós te glorificamos, exaltamos ao Senhor por todas as coisas, porque o Senhor é Deus. Olhou para nós, falhos e pecadores, teve misericórdia e paciência conosco. E nós estamos aqui, Pai, clamando ao Senhor, totalmente necessitado da oração do Senhor. Dai, Senhor, a clareza, Pai, da Tua palavra, para que nós andamos em temor e em comunhão com o Senhor. Glorificado seja Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, é uma passagem bem conhecida.
os irmãos bem conhecem, Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e de repente ele vê uma sarça, uma planta, uma árvore, e estava ali pegando fogo, e ele achou interessante e ficou olhando aquilo, porque conforme o tempo ia se passando, aquela sarça ela não se consumia. Não é como o carvão que a gente joga na churrasqueira e que vai virando cinza. Mas então o fogo ia e passava o tempo e a sarça não se consumia. E ele achou interessante aquilo. Ele falou: deixa eu chegar um pouquinho mais perto. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, olha, não chega aqui não, porque a terra que você está pisando, ela é santa. Irmãos, e quando Moisés, ele ouve a voz de Deus, a atitude de Moisés é virar o rosto. O interessante é que quando Deus está falando com Moisés, ele fala como que se Moisés já conhecesse a Deus. Olha, Moisés, eu sou o Deus do teu pai, então você já ouviu falar de mim. Eu sou o Deus de Abraão. Moisés, sua vida toda ouviu falar de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então ele já conhecia Deus. Ele já sabia quem que é Deus. E para ele ter essa ação de virar o rosto, ele sabia quem de fato era Deus. E quando ele ouve a voz de Deus, a atitude dele então é de virar o rosto. Irmãos, nós bem sabemos quem era Moisés. Moisés era um homem que temia o Senhor. Ele era um homem temente a Deus. Quando Deus fala, ele vira o rosto porque ele sabe quem é Deus. Ele teme a Deus. Irmãos, o temor do Senhor, ele tem que estar constantemente no nosso coração, para nós sempre andarmos numa ciência: quem é o Senhor? Quem é Deus? Irmãos, é o temor do Senhor que faz com que nós temos vontade de conhecê-lo um pouco mais, de chegar perto dele. Quem de nós às vezes não conhece, às vezes pessoas que estão há anos e anos na igreja, mas parece que não tem aquele temor a Deus. Então o temor a Deus, irmãos, é quando nós o reverenciamos a Deus, é quando nós admiramos a Deus, é quando nós queremos estar perto de Deus e conhecer a Deus. E o interessante, irmãos, do temor a Deus é que você sempre está em processo de querer conhecer quem é Deus, o ser de Deus, as características de Deus, a personalidade de Deus, quem é Deus. E à medida que esse temor vai me impulsionando a conhecer a Deus, ele vai aumentando cada vez mais. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É por isso, porque o temor ele te impulsiona a conhecer a Deus, a saber quem que é Deus, a olhar para Deus. Então é através do temor, irmãos, que nós nos tornamos submissos a Deus, respeitamos a Deus. A obra de Deus, ela se torna gloriosa, porque é a obra de Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, o que é interessante, que Moisés, quando
Quando Deus está falando para Moisés, nós conhecemos bem esse texto. Deus fala para Moisés: olha, Moisés, diz ao povo de Israel que o clamor deles chegou a mim. Eu ouvi a oração deles, eu vi as aflições dele. Então Deus começa a falar com Moisés a respeito da obra que Deus vai realizar em Israel e o livramento do povo do Egito. Mas o que chama a atenção, irmãos, é que Moisés, sendo um homem temente a Deus, ele fala: Senhor, quando eu chegar lá e eles me disserem qual é o seu nome, o que eu direi? Irmãos, é interessante que Moisés, ele se preocupa não enxergar lá e falar para o povo. É o seguinte: Deus vai realizar maravilhosas obras neste lugar. Deus vai livrar o povo do Egito, o povo de Israel do Egito. É interessante que a preocupação de Moisés é chegar no povo de Israel, nos anciões de Israel, e falar quem é Deus. Essa é a preocupação dele. Depois falar das obras. Então ele quer chegar lá e falar: esse é o Deus que me enviou. Irmãos, e é interessante esse saber de Deus. Se alguém chegar em você, irmãos, e disser para você quem é Deus, se alguém chegar para você e falar quem é Deus, o que nós vamos responder? Quem é Deus? O que nós vamos falar? Às vezes, irmãos, nós vamos falar das nossas experiências com Deus. É interessante que as nossas experiências, nós falarmos para as outras pessoas das nossas experiências com Deus, pode fortalecer as pessoas. Mas falar de Deus, do caráter de Deus, do ser de Deus, isso alimenta as pessoas. Então, quando alguém chegar em você e disser quem é Deus, fala para mim quem é Deus. O que eu vou falar de Deus? Eu vou falar dos feitos de Deus, eu vou falar da característica de Deus, eu vou falar dos atributos de Deus, e que Deus é santo, e que Ele é justo. O que eu vou falar de Deus? O que eu tenho de Deus para passar para as outras pessoas? Glorificado seja Deus, que nós temos aqui uma igreja instrutiva, uma igreja temente, que tem muitos argumentos para falar do ser de Deus. Glorificado seja Deus. E essa é a preocupação de Moisés. Primeiro é falar o Deus que me enviou. Quem enviou ele? E Deus fala assim: olha, o que direis? E Deus diz a ele: olha, Moisés, fala que é o eu sou. Deus começa a se revelar para Moisés. Fala para eles que é o eu sou. E este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial, de geração em geração. Irmãos, então se alguém chegar a falar para você quem é Deus, nós vamos falar da experiência assim que tivemos com Deus, que vai fortalecer, ou vamos falar de Deus para alimentar as pessoas que querem conhecer a Deus? Irmãos, nos Salmos 111, 9 e 10, vai dizer que o princípio da sabedoria, que o temor é o princípio da sabedoria. E por que esse temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria? Porque o que teme a Deus, o temor a Deus, ele te leva à fonte, ele te leva ao desejo de conhecer quem é Deus, o Deus bíblico, não o Deus que eu só ouço falar, mas eu quero conhecer a Deus. Eu desejo conhecer a Deus, saber de Deus, do ser de Deus, ir muito mais do que eu apenas ouço de Deus.
Por isso que o princípio da sabedoria, irmãos, é o temor a Deus, porque o temor te leva a conhecer a Deus, saber mais de Deus. O ímpio, irmãos, ele fala bonito, os filósofos, ele fala bonito sobre Deus, mas o que teme a Deus, ele tem o contato com Deus, ele sabe de fato quem é Deus, não é palavras bonitas de quem é Deus, ele entende quem é Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, se nós lermos Atos 2:41, é de uma das igrejas modelo. Irmãos, se tem uma igreja que é exemplo, é a igreja de Atos. O apóstolo Pedro, ele começa a pregar, 3.000 almas se convertem ao Senhor. E a Bíblia fala que através dos discípulos, e aquela igreja havia milagres e prodígios, havia no meio dela. Mas essa era a igreja que perseverava na doutrina de Deus, na comunhão de Deus, no partir do pão de Deus, no partir do pão. E no verso 43 vai dizer: em toda a alma havia temor. Em toda a alma havia temor. Era um exemplo de igreja. Grandes milagres se via naquela igreja. Em toda a alma havia temor a Deus. Conheciam Deus, sabiam de Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, quando eu olho para minha alma, o que eu mais desejo é que Deus atenta para as minhas necessidades, ou eu me disponho para as necessidades de Deus. Isso define o teu temor a Deus. Senhor, estou disposto. Quando Moisés percebe que é Deus que está falando, o que ele diz? Senhor, eis-me aqui. E ele vira o rosto. Vira a igreja, irmão, é uma bênção. Esse ambiente é glorioso, é maravilhoso. Mas é um ambiente para nós virmos e temermos a Deus estando aqui. E quando sair daqui, esse temor permanecer. Glorificado seja Deus. Então, quando eu olho para dentro de mim, as minhas ações estão sendo em temor a Deus. Eu estou trabalhando em temor a Deus, porque Deus me aconselha a maneira de trabalhar, a maneira de ser patrão, a maneira de ser funcionário. Eu estou agindo e as minhas ações estão sendo em temor a Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, o temor, ele nos leva a conhecer Deus. Por isso que ele é o princípio da sabedoria. Você deseja conhecer Deus, não somente de ouvir falar, mas eu vou buscar, vou saber quem é Deus. Por disposição própria, eu vou saber quem é Deus. Eu quero conhecer mais de Deus. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a partir que esse temor ele vai crescendo, e nós vamos conhecendo quem é Deus, nós vamos nos deparar, irmãos, com os atributos de Deus. Glorificado seja Deus. Aí nós vamos conhecer Deus, não os seus feitos, mas o ser de Deus. A Bíblia diz que homem algum viu a Deus. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus, mas não era a maneira vista, ocular, Moisés vendo a Deus. Uma vez Moisés pediu para que Deus, deixa eu ver a sua glória. E Deus falou: você não suporta, você morre. Aí através de uma fenda, de uma pedra, Deus falou assim: olha, eu vou passar por aqui. Deus tapa aonde Moisés está enxergando, ele passa. Moisés vê apenas um clarão.
porque se ele ver a face de Deus, ele morre. Irmãos, e à medida que esse temor vai nos impulsionando a conhecer Deus, nós conhecemos então os atributos de Deus. Que Deus é incausável. Não houve o que causou Deus. Não teve o que causou Deus. O que veio trazer Deus à existência? Não houve. Deus é eternamente, sempre existiu. Não houve o que veio trazer Deus à existência. Deus é onisciente. Ele é conhecedor de todas as coisas. Onipotente, tem poder sobre todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está aqui no meu coração, está no coração do pastor, e quando nós nos afastarmos, Ele vai permanecer no coração do pastor, no meu coração, no coração da igreja, porque Ele é onisciente. Ele está em todo lugar, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Irmãos, Deus não era, Ele não evoluiu, Ele não melhorou. Deus é Deus desde sempre. Deus é imutável. Tiago 1,7 vai dizer que nele não há sombra de variação. Ele é imutável, Ele não muda. Glorificado seja Deus. Que Deus é soberano, Ele é impecável. Deus detesta pecado. Nós vimos isso, irmão, na lei. A lei ela veio para demonstrar as características de Deus. Então, quando nós conhecemos a característica de Deus, nós vemos que Ele é santo e que somos pecador. A lei servia para isso, somente para mostrar as características de Deus. E Deus, Ele é santo. Ele detesta pecado. O que faz divisão entre Deus e o homem não é o diabo, mas é aquilo que nós permitimos sobre a influência do diabo, e às vezes nós caímos, mas muitas das vezes são decisões nossas. Irmãos, andem em temor a Deus, para que nós não caímos, irmãos, em intenções, em ciladas do inimigo das nossas almas. Andem em temor a Deus. Deus, Ele é misericordioso e Ele é paciente. Deus é misericordioso porque estamos aqui, então já vemos a misericórdia de Deus. Deus é paciente porque muitos não estão aqui, mas irão vir. Deus é paciente. Esses são os atributos de Deus. Temer a Deus, irmãos, não é, irmãos, nós termos medo de Deus. Quem tem medo de Deus, ou usa a palavra temor no aspecto medo, é quem teme em passar pelo julgamento de Deus. A igreja não, a igreja deseja conhecer a Deus para andar nos preceitos de Deus, nas vontades de Deus. Irmãos, Deus é santo. Deus, Ele é santo. Uzá, um camarada chamado Uzá, que estava levando a arca da aliança para Israel. Israel entra em festa porque há muito tempo a arca não vai lá para o templo. Então agora Israel está em festa, Davi está em festa, Davi toma o trono, Davi está em festa, e agora Uzá está levando a arca da aliança, o que marcava a presença de Deus. Os bois tropeçam, Uzá vai, escora na arca, ele é morto no mesmo tempo. Deus, Ele é santo. Deus ordenou procedimentos para tocar na arca. Ele morreu na hora, porque Deus, Ele é santo. E é interessante, irmãos, porque Israel estava cheio de festa. Davi estava animado, estava feliz. Em toda festa tem que haver temor. O Diego disse aqui, tudo que nós fazemos, vamos fazer debaixo do temor de Deus. Em toda festa, mesmo que seja para Deus,
tem que haver temor de Deus. Nadab e Abiú, eles vão acender o fogo do incensário. Era para eles pegar o fogo que foi aceso do sacrifício do cordeiro, era para eles usar esse mesmo fogo. E eles chegam lá e oferecem fogo estranho, e eles morrem na mesma hora. Havia um procedimento, porque Deus é santo. E além de eles estarem embriagados, Deus, Ele é santo. Irmão, sabe o que está impedindo às vezes a nossa santidade a Deus, ou buscar a santidade a Deus? É porque eu olho para o meu pecado, mas eu sei que outro também tem outro pecado, e aquele pecado então justifica o meu pecado, e o outro também está pecado, e a igreja está cheia de pecado, então o que tem eu continuar com o meu? Irmãos, Deus é santo. Deus, Ele é santo. A questão é se o outro vai ter, ou quer ir para o céu ou não. A questão é a minha particularidade com Deus. O meu pecado ou o pecado do outro não justifica o meu. Deus, Ele é santo. Irmãos, Deus criou anjos chamados serafins. Essa criação de Deus é o que mais se aproxima de Deus. É o que consegue chegar mais próximo de Deus. Esses anjos serafins, irmãos, ele tem 6 asas. 2 ele cobrem os olhos, 2 eles cobrem os pés. E tem um cântico na boca deles. E esse cântico é que Deus é santo, santo, santo. É o cântico dos serafins diante de Deus. Com 2 asas eles cobrem os olhos, 2 asas eles cobrem os pés. É interessante que quando Moisés ele está querendo chegar na sarça, o que ele diz? O que Deus fala para ele? Moisés, não pisa aí, porque o lugar que você pisa é santo, é terra santa. E os serafins, eles cobrem os pés, porque onde Deus está é santo. Quando Moisés vê que é Deus que está falando, ele vira seu rosto. E os serafins, eles ficam diante de Deus com 2 asas nos olhos, porque não suportam a santidade de Deus. Eles não suportam a glória de Deus. Glorificado seja Deus. Irmãos, esse Deus santo, e chamado por Isaías 3 vezes santos, Ele habita no nosso coração. Irmãos, isso é para gerar grande temor nos nossos corações. Se esse Deus que é santo, e Ele habita no meu coração, então provavelmente, irmãos, se eu temo esse Deus, a minha preocupação em santificar-me, ela é enorme. Ela é enorme. Porque Ele é santo e Ele habita dentro de mim, logo a minha preocupação é me santificar. E sem santificação, irmãos, ninguém verá a Deus. Irmãos, é gostoso nós estarmos aqui nesse clima glorioso da igreja, e é maravilhoso de fato a presença de Deus aqui no culto corporativo. É uma maravilha, é uma delícia, e nós temos que nos derramarmos na presença do Senhor, aproveitar esse momento, adorar esse Deus com seus atributos e conhecer a Deus. Irmãos, mas a questão é que amanhã é segunda-feira, se o Senhor assim permitir.
Amanhã é segunda-feira. Não vai haver culto. Não vai haver, às vezes, pessoas do meu lado, para nós compartilharmos esse Deus maravilhoso. Irmão, se amanhã é segunda-feira, onde há uma crença que a segunda-feira é brava, para nós não tem diferença nenhuma. Nós estamos nesse culto corporativo, mas amanhã é segunda-feira e esse Deus continua habitando dentro de mim. E qual vai ser as minhas expressões para mostrar essa santidade de Deus, esses atributos de Deus na minha vida? É interessante o Pai Nosso, a Bíblia diz, olha, Jesus ensinando a oração modelo, né, que é o Pai Nosso. Olha, quando orares, olha assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É para que essa santidade ela ande conosco, ela anda sempre nos nossos corações, e para que as outras pessoas olhem para nós e nós refletimos essa santidade do Senhor, porque esse Deus Santo, Ele habita dentro de nós. Irmãos, e o que teme a Deus, olha para essa oração linda, maravilhosa do Pai Nosso, e logo já interpreta: olha, Ele é Pai, e é nosso. Ele não é meu Pai. Irmãos, às vezes, sabe quando o irmão pisa no meu pé e eu não falo Pai Nosso? Pai, mata ele, fulmina ele, mata ele, porque pisou no meu pé. Irmãos, Ele não é Pai seu, Ele não é Pai meu. Se nós orarmos a oração que o Senhor nos ensinou com temor, nós vamos entender que Ele é Pai nosso, que estás no céu. Não é qualquer Pai, Ele é um Pai celestial. E santificado seja o teu nome. Irmãos, essa santificação vai ser expressa amanhã, ainda que não vai haver culto. Eu vou estar diante do meu patrão, eu vou estar diante do meu funcionário, eu vou estar diante de tanta circunstância. Esse Deus Santo habita em mim. Se eu temo o Senhor, essa presença maravilhosa que está aqui nesse momento vai permanecer amanhã. Então as minhas ações vão expressar esse Deus Santo. As minhas ações vão expressar quem é Deus. Esse Deus glorioso, esse Deus impecável, onisciente, onipotente, essa soberania de Deus. Irmãos, para nós finalizarmos, Hebreus 13 vai dizer que Cristo é a expressão exata de Deus, o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo, irmãos, Ele nos deixou diversos exemplos. O apóstolo Paulo diz também várias vezes para nós sermos testemunhas de Cristo. Cristo é a expressa imagem de Deus. Ele expressa quem é Deus e expressa os desejos de Deus. E pelo Espírito Santo, essa expressa homenagem, essa expressa vontade e desejo de Deus e ser de Deus está nos nossos corações. Então, irmãos, a prática da pregação é que quando eu deitar no meu travesseiro, eu vou sondar no meu coração o quanto eu temo o Senhor. O quanto eu temo o Senhor.
eu vou refletir nas minhas ações se eu tenho buscado conhecê-lo. É a quantia em que eu temo o Senhor. O quanto eu temo o Senhor é quanto as pessoas veem o Senhor na sua vida. É o quanto nós tememos ao Senhor. Porque logo se nós tememos, nós fazemos a vontade dEle. Porque o temor do Senhor é a reverência a Deus, ao respeito a Deus, às vontades de Deus, os desejos de Deus. Irmãos, é interessante a oração, porque quando nós oramos também, nós vimos também esse temor de Deus, porque nas orações, irmãos, nós podemos ver que eu estou pedindo para Deus aquilo que é do desejo de Deus. Uma oração com temor a Deus é: Deus, qual é o teu desejo? Ou será que Deus faça o meu desejo? Deus trabalhe por mim, né? Há quem pega Deus e prega Ele na parede para que Ele faça a sua vontade, e parece que Deus é servo nosso, e não nós somos servos de Deus. E nas nossas orações, nós podemos sondar isso e pedir para Deus: Senhor, acrescenta o temor no meu coração, acrescenta o temor. Nas nossas orações, o que nós temos pedido? Somente em meu benefício? Senhor, o carro, a casa, Deus, a saúde? Oh Deus, cumpre-se em mim a tua vontade. Senhor, eis-me aqui. Então, nas nossas orações, e é interessante, a Bíblia diz: olha, tudo que você pedir crendo, nós recebemos. Mas por que às vezes nós pedimos crendo e não recebemos? Porque falta temor nos nossos corações. Porque tudo que pedir crendo conforme os desejos de Deus, assim Ele concede. Aí sim, esse versículo, ele se cumpre nas nossas vidas. Mas quantas vezes eu oro crendo, eu creio, mas não acontece? Porque a minha oração não está sendo de conhecimento quem é Deus, os desejos de Deus. É somente para que Deus cumpra os meus desejos. Irmãos, estou encerrando. Que a palavra de Deus fique no coração dos irmãos, que diante de cada ação tememos ao Senhor, irmãos. Nós vamos deparar com diversas situações. A questão é se eu temo o Senhor. Eu estou temendo ao Senhor para fazer as vontades do Senhor. O temor, irmãos, ele é o princípio da sabedoria. Glorificado seja Deus. Deus abençoe, irmãos.